Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Felipe. Estou aqui para estar apresentando o processador ARM, suas características, desempenho e aplicações da matéria Organização e Arquitetura de Computadores. Hoje vou falar sobre um assunto que está presente em praticamente todos os dispositivos que usamos no dia a dia, os processadores ARM. Esses carinhos estão nos nossos celulares, tablets e relógios inteligentes e até em alguns servidores. Mas afinal, o que faz eles serem tão importantes e diferentes dos outros tipos de processadores? Lá nos anos 80, a empresa Acorn Computers começou a desenvolver os primeiros processadores ARM. A ideia era simples, mas genial: criar chips menores, mais baratos e que consumissem menos energia. Eles usaram o conceito RISC, ou seja, um conjunto reduzido de instruções, o que tornava o chip mais rápido e eficiente. Enquanto isso, a arquitetura x86 da Intel e AMD era mais complexa e focada em desempenho bruto. Os processadores ARM são uma família de unidades centrais de processamento, CPU, baseada em uma arquitetura de computador com um conjunto reduzido de instruções, RISC. A sigla ARM significa máquina RISC avançada. As arquiteturas ARM representam uma abordagem diferente ao design de sistemas de hardware, quando comparadas às arquiteturas de servidores mais conhecidos como a x86. O ecossistema ARM se desenvolveu ao longo dos anos com produtos otimizados para servidores, soluções para computação em hiperescala e na nuvem telecomunicações, Edge Computing e aplicações para computação de alto desempenho, o HPC. Veja como a Red Hat Enterprise Linux for ARM oferece uma plataforma confiável de alto desempenho que inclui um ambiente para aplicações consistente em implantações físicas, virtuais e em nuvem. O x86 é uma abordagem mais antiga. O primeiro design de CPU nessa arquitetura foi lançado em 1978. Sim, isso foi na época em que computadores mainframe eram enormes e ocupavam salas inteiras. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento dos microcomputadores, os PCs, surgiu o desafio de configurar os componentes para obter alto desempenho em aparelhos menores. No início dos anos 80, a Acorn Computers projetou microcomputadores, mas o design do chip apresentou limitações de desempenho. Mais ou menos na época de 1981, um projeto da Universidade de Califórnia estudava a utilização de recursos em chips de computador. Unidades de processamento têm algumas operações predefinidas, chamadas de conjuntos de instruções. Sistemas operacionais e programas usam esses conjuntos de instruções na sua execução. O que os programadores de Berkeley descobriram foi que a maioria dos programas usava apenas um pequeno subconjunto pertencente desse conjunto de instruções. Se eles reduzissem o número de instruções pré-definidas, eliminando instruções complexas, de difícil implementação e pouco utilizadas, as instruções seriam executadas mais rapidamente e consumiriam muito menos energia e espaço de chip. Assim surgiu a arquitetura de um computador com um conjunto reduzido de instruções, RISC. O design x86 é uma arquitetura de computador com um conjunto complexo de instruções CISC. As duas são consideradas arquiteturas de conjunto de instruções. Os processadores x86 são os que encontramos em computadores e notebooks. Eles são potentes, mas consomem muita energia e esquentam bastante. Já os ARM são mais econômicos e compactos. Uma diferença importante é que os ARM geralmente vêm em um formato chamado SoC, System on a Chip, onde CPU, GPU e outros componentes estão todos integrados. Isso é o que permite celulares finos e leves funcionam tão bem. Um processador baseado em ARM tem uma abordagem diferente. A unidade de processamento não fica separada do restante do hardware. Além disso, os núcleos de CPU fazem parte da plataforma física do circuito integrado.
Outras funções de hardware, como controladora de barramento DES, por exemplo, o interconector de componentes periféricos, estão na mesma plataforma física, e todas as outras funções estão integradas por um barramento interno, quando componentes desse tipo são colocados no mesmo circuito integrado. Isso se chama sistema em um chip, SoC. Essa adaptabilidade e integração são o principal motivo para a escolha de processadores ARM em um sistema, diferente da arquitetura x86, para a qual existem fabricantes de processadores como a AMD ou Intel. Não há fabricantes de processadores ARM. A ARM Holdings licencia o design dos processadores ARM para uma série de propósitos e otimizações específicas. Segundo as referências de desempenho, então os fabricantes de hardware os adaptam para seus produtos. De certa forma, perguntar o que é processador baseado em ARM não faz muito sentido. Um processador baseado em ARM representa a arquitetura de sistema diferente, com um conjunto diferente de propriedades subjacentes para desempenho e conectividade desse sistema. O segredo do ARM está na simplicidade. Eles usam instruções curtas e diferentes que permitem que o processador trabalhe mais rápido e gaste menos energia. Existem três principais famílias: Cortex-A para smartphone e tablets, Cortex-M para microcontroladores e lotes e Cortex-R, usado em sistemas automotivos e críticos. Além disso, o ARM é muito escalável, podendo ir desde um simples sensor até um supercomputador. Isso não quer dizer que as arquiteturas ARM só podem ser usadas em dispositivos mobile pequenos. Um dos supercomputadores mais rápidos do mundo, o Fugaku, projetado por Fujitsu e Riken, usa um processador ARM. No caso do Fujitsu, eles desenharam seu próprio chip ARM para supercomputador, mas a ARM também oferece um perfil de design para arquiteturas HPC. Devido à redução em tamanho, consumo de energia e aquecimento, e que também reduz a necessidade de resfriamento adicional, cada vez mais organizações estão adotando o sistema ARM na hora de criar nós ou clusters para HPC e frotas de nuvem, como Amazon Web Services Graviton e Microsoft Azure. A cadeia de ferramentas ARM Compiler for Linux foi criada especialmente para o desenvolvimento de aplicações HPC. Nessa integração, é importante avaliar a compatibilidade entre suas aplicações existentes, os casos de uso e os processadores ARM. Com a arquitetura ARM, os designers de hardware têm maior controle sobre design, desempenho e cadeia de suprimento. Essa combinação de controle e desempenho é interessante tanto para dispositivos menores destinados ao consumidor final para ambientes de computação em larga escala. Durante muito tempo, as arquiteturas ARM usaram o sistema operacional Linux, especialmente em dispositivos com placas de hardware, PI e smartphones de Samsung e de Apple. No entanto, os processadores ARM e Linux têm uma história. Todos os designers ARM precisavam uma compilação kernel de Linux específica devido à falta de consistência entre designs ARM mesmo dentro do mesmo fabricante ou modelo. Isso mudou em 2012, quando a comunidade do Linux incluiu um suporte multiplataforma dos SoCs ARM aos sistemas operacionais. Aqui temos algumas características principais, que é a arquitetura RISC, instruções simples e rápidas, baixo consumo de energia, ideal para dispositivos móveis, suporte em múltiplos núcleos para multitarefas eficientes, flexível e escalável, microcontroladores e servidores. O desempenho, pipeline eficiente, execução rápida de instruções, núcleos múltiplos, paralelismo e multitarefa, variantes ARM, que são as Cortex-A, Cortex-M e Cortex-R. Temos os pontos fortes e fracos também. Entre as principais vantagens estão a baixo consumo de energia, o tamanho reduzido e alta confiabilidade. E é por isso que eles são ideais para dispositivos portáteis. Por outro lado, ainda existe uma limitação.
os processadores ARM nem sempre são totalmente compatíveis com softwares criados para x86, como alguns programas de PC, mas isso vem mudando aos poucos. O futuro é muito promissor. A Apple, por exemplo, já migrou seus Macs para chips ARM, como o M1 e o M2, mostrando que eles podem sim integrar alto desempenho. Além disso, sistemas como o Linux e o Red Hat Enterprise Linux for ARM têm garantido compatibilidade e estabilidade. Com o avanço da inteligência artificial e da computação em nuvem, os ARM devem ganhar ainda mais espaço. Eles têm suas vantagens, que são as economias de energia e bateria duradoura, escalável e versátil para diferentes dispositivos, alta confiabilidade em sistemas embarcados, grande ecossistema de desenvolvimento para Linux, Android e RTOS, que também tem suas limitações, menor compatibilidade nativa com softwares bruto menor em PCs tradicionais, licenciamento necessário, tudo incorpora no seu desempenho, pois o x86 tem um desempenho mais bruto do que o ARM. O ARM ele tem um resfriamento melhor, porém ele não tem um desempenho que o x86 oferece. ARM PCs servidores, Apple M1, M2, AWS Grafton, expansão em lote e inteligência artificial, avanços em desempenho e segurança, TruthZone ARM-VN. Para encerrar, os processadores ARM são uma prova de que eficiência pode andar junto com o desempenho. Eles estão moldando o futuro da tecnologia, do seu celular ao data center. E o mais legal é que tudo começou com a ideia simples de fazer mais com menos. O ARM vai ter eficiência, versatilidade, preço em dispositivos modernos, excelente desempenho para o Watch, crescente adoção em novos mercados, incluindo PCs e servidores. Então é isso. O processador ARM ele tem uma base de resfriamento de, de, micro, de microprocessadores, porém ele não terá o desempenho x86, não agora. Basicamente, para o futuro, ele terá um desempenho muito melhor do que ele tem hoje. Acredito que tanto o x86 como o ARM são dois processadores que são muito utilizados. O ARM mais para celulares e microcomputadores, já o x86 é mais para PCs grandes, de alta potência, que faça um desempenho muito melhor. Um esquenta mais, que é o x86, o outro tem um resfriamento melhor, que é o ARM. Aqui estão as referências do trabalho. É isso.